Bem, pessoal do Blogauto, sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conversar com o Denis Rossini sobre a nova Ford Maverick híbrida. Roda a vinheta! Bem, pessoal do Blogauto, a gente está aqui no Japy Golf. A gente veio conhecer esse carinha aqui, que é o novo Ford Maverick na versão híbrida, a primeira picape híbrida do Brasil. E quem vai falar um pouco para a gente, contar a história desse carro, é o cara que já deu aula para a gente com a F-150 e vai falar agora da Maverick, que está virando especialista de picape, né? O Denis Rossini, que é o gerente de marketing da Ford. Denis, cara, obrigado mais uma vez. Estar contigo de novo aí, obrigado pela oportunidade. O que é essa Ford Maverick híbrida? Bom, eu acho que a Maverick híbrida ela vem para, como você disse, continuar com uma história que a Ford tem de pioneirismo, né, de trazer uma coisa novidade. A Ford trouxe o primeiro carro híbrido para o Brasil com Fusion há alguns bons anos atrás. Agora a gente está nesse reforço da nossa família de picapes, a gente não podia deixar de trazer também o pilar da eletrificação para dentro do nosso reforço em autoridade em picapes, e a Maverick está trazendo isso daí para a gente. O que representa... Quando a Maverick chegou, eu acho que ela meio que fez uma disruptura do segmento. Porque andando na Maverick, você esquece que você está numa picape. Você lembra muito que você está quase num sedã. Então, tamanho conforto e estabilidade. E continua as duas versões, né, agora? Continua as duas versões. É importante que, exatamente isso, a sensação que você tem é que você está num carro de passeio ou num sedã. Pelo espaço, principalmente de altura, ela te remete até mais aos SUVs, mas com um comportamento dinâmico de sedã, mas ela não deixa de ser uma picape. E a gente reforça muito isso porque, assim, a picape traz elementos adicionais a esses dois outros tipos de modelo. Toda a versatilidade, a capacidade que você tem, os usos que você pode dar para uma caçamba, por exemplo, que esses outros carros não têm, e a picape traz isso muito bem, sem necessariamente, no caso da Maverick, você abrir mão de um comportamento dinâmico que a gente chama de fun to drive, né? de gostar de dirigir. É gostoso dirigir uma Maverick, como é gostoso dirigir um sedã muito bem acertado, com uma performance bastante importante na FX4, já muito conhecida de vocês. Nesse carro aqui, o nível de comprometimento de performance ele é quase imperceptível. Você vai sentir que o carro anda muito bem, anda muito melhor do que a grande maioria dos carros que a gente tem, mas ela te dá esse elemento adicional. E ela tem a robustez de uma picape raça Ford, né? Então ela tem a rigidez torcional de uma picape, ela tem a capacidade de uma picape, ela não perde isso e te entrega todo esse feeling de andar num carro que você tem em outro segmento. Vamos falar das diferenças da FX4 para a versão híbrida. O que muda no conjunto mecânico? Bom, a versão híbrida ela te entrega uma autonomia de mais de 800 km em diferentes tipos de condução. Não é um número que você precisa ter uma receita específica para chegar. Você vai chegar nesse tipo de autonomia com relativa facilidade. O que muda dela para a FX4, basicamente, a gente está falando de rodas maiores. Essa aqui, a FX4 tem uma roda de 17 polegadas com pneu all-terrain. Nessa daqui, a gente tem uma roda de 18 polegadas com um pneu de baixa resistência a rolamento, porque o principal ponto desse carro de diferença é a eficiência. Então, você agrega o powertrain híbrido com esse pneu, isso também contribui para a eficiência. Né? É óbvio, como qualquer outro carro 4x2, e ela é 4x2, é uma outra diferença, né? A FX4 tem tração all-wheel drive inteligente, nesse caso a gente tem uma tração dianteira, mas ela tem ainda alguma capacidade de ir para um fora de estrada leve, sem problema nenhum, pela altura e tudo mais. Além disso, algumas pequenas outras mudanças visuais, né? O pacote FX4 traz umas diferenças, como por exemplo os ganchos que a gente tem aqui no para-choque dianteiro, que no caso da híbrida eles não existem. E uma diferença que não é visual, mas também eu acho que vale a pena a gente falar, que assim, no caso da FX4 com o pacote all-wheel drive, a gente tem uma suspensão independente na traseira, que aqui é substituída por uma suspensão de eixo de torção com mola vetorada. A diferença na dinâmica é também quase imperceptível, mas isso também contribui para que você tenha um pacote do ponto de vista de custo mais equilibrado. Você agrega muito custo na parte de tecnologia híbrida, então você recupera em outros aspectos. O câmbio passa a ser CVT.
Então, ele é um câmbio ECVT, não se engane pelo nome. Tá. Na verdade, essa unidade ECVT ela é muito mais do que só um câmbio. Ela tem, obviamente, a transmissão e ela, por ser CVT, pode remeter às correias e simulação de marchas. Na verdade, ela é um conjunto todo baseado em engrenagens planetárias, mas além da transmissão em si, ela tem o próprio motor elétrico integrado, o motor elétrico que ajuda a tocar as rodas integrado, todo o motor de partida, toda essa questão de ligar e desligar o motor a combustão, todo esse controle e a unidade de regeneração, está tudo dentro desse grande conjunto que a gente chama de ECVT. Então, não, é o que eu sempre falo, não se engane pelo nome. Ela não é uma transmissão CVT convencional, ela tem muito mais agregado nela. E potência e torque, como ficam nesse carro? Então, ela está com 194 cavalos, 194 cavalos de potência combinada, tá? Isso o elétrico mais o híbrido. O torque está na faixa de 210, que é mais ou menos 21 kg de torque, então é um torque mais... é um torque bom, te dá uma sensação de performance super boa. E é um carro que, de novo, do ponto de vista de performance, o nível de comprometimento que você tem, o tanto que você perde de performance por ter uma unidade híbrida, comparado com a grande maioria dos híbridos do mercado, dos híbridos full hybrid que a gente fala, é praticamente imperceptível. Ele é um híbrido full, mas não é plug-in. Não é plug-in. Ele é um híbrido full. E aqui eu acho que tem também um pouco a ver com a versatilidade do carro, né? Esse é um carro eletrificado que o cliente, a menos que ele queira, ele não percebe nada de diferente. Ele pode guiar o carro exatamente do mesmo jeito que ele guia um carro a gasolina. E o que ele vai sentir de fato, de efeito, é a diferença no consumo de combustível, na autonomia que ele tem. A gente falou das diferenças, mas ela tem uma coisa em comum que surpreendeu. O que é em comum as duas versões que eu acho que vai poder colocar o poder na mão do consumidor? E você foi direto no alvo, acho assim. A gente entende que as nossas duas versões de Maverick, elas são até certo ponto muito complementares. E a gente não quer de nenhuma maneira influenciar o cliente mais para um lado ou para o outro, por isso mesmo a gente colocou os dois carros no mesmo preço. Então a opção é 100% na mão do cliente. E ele vai olhar para o tipo de vida que ele tem, por aquilo que ele mais valoriza, né? Se é uma performance ou a capacidade um pouco mais off-road, ou se é a eficiência e um rodar mais urbano. E com isso o preço não vai fazer diferença aqui, assim como o nível de equipamento também não faz. Então o cliente está livre para escolher o que ele precisar. Quanto que é esse preço? 244.890. 244.890. Então, o poder está na mão do consumidor, ele só vai ter que escolher a híbrida ou a FX4, Ou a FX4. e a cor do carro. Exatamente. E aliás são 10 cores, 10 cores. como sempre. É mesmo igualzinho a FX4, que também todo mundo gosta muito da paleta de cores que a gente tem, cores vibrantes e tudo mais, que eu acho que combina um pouco com o perfil do carro, esse perfil mais de lifestyle, um perfil mais de vida, de liberdade, de versatilidade. Então, por exemplo, essa cor aqui é uma das 10 que a gente tem aí. Você tá, que a gente já conversou, você está virando um especialista em picape, porque esse ano a Ford está detonando em picape. Essa é a segunda do ano. Essa é a segunda do ano. Já veio a F-150, que é um carro que demorou para estar aqui no Brasil, mas chegou no momento que ela chegou, vendendo tudo. Isso aí. E agora tem a Maverick e está chegando logo a Ranger. Sim. E qual a expectativa desse ano para a Ranger ainda? Então, a Ranger, como a gente já mostrou ela, né, Sim. na Agrishow, mostramos bastante um sucesso estrondoso, né, realmente virou um formigueiro o nosso stand. Foi um momento de muita felicidade para a gente, de reconhecimento. Eu acho que é uma felicidade para o segmento de picapes no Brasil em geral, né? A gente ter uma picape de nova geração como a Ranger, né, completamente nova, chegando, ela meio que bota a régua num outro patamar. Eu acho que é assim que a gente vem. A gente já anunciou, o carro está chegando, segundo semestre. Em breve aí eu acho que vai ter mais novidades aí para a gente poder dividir com todo mundo. E muito ansioso, né? E é aquela história, não é só esse ano que a Ford está arrebentando em picapes. Esse ano
é um ano que pra gente é um ano de coroação de uma reputação que já Complementando, né, existe. todo o segmento, toda a linha, né? Você complementou, né? Agora toda A gente tem uma família bastante grande de picapes, né? Como modelos em particular são 3, mas as diferentes versões, principalmente da Ranger, dão uma abrangência muito grande para um segmento que está em franca expansão no Brasil, em todos os cenários, né? Seja das picapes um pouco menores ou até menores do que a Maverick, sejam das picapes gigantes como a F-150, a gente está vendo esse segmento ampliar muito, clientes de outros segmentos migrando para a picape, agora que a tecnologia permite que eles tenham praticamente o mesmo conforto de outros segmentos aqui, e aí a versatilidade que a picape dá, ela é imbatível. Então, todo mundo começa a pular, e aí, para diferentes tipos de necessidade, diferentes tipos de tamanho, diferentes tipos de bolso, você tem aí diversas opções. E a gente tem para todo quanto é gosto. Denis, Valeu, obrigado. Cara. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu.